Olá, tudo bem? No programa de hoje eu recebo o dono da voz. Eu conversei com o apresentador, radialista, jornalista Beto Batata. Ele vem contar um pouco da carreira e dos seus quase 40 anos dedicados ao rádio. A gente também tem um monte de atrações interessantes para você. E para começar o programa, a gente vai conhecer um grupo de mulheres que faz um trabalho sensacional aqui na cidade. É o Laços de Amor. Quem conta um pouco dessa história para a gente é a Samira. Rodou. Olá, meu nome é Samira. Eu estou à frente do Laços de Amor atualmente e vim contar um pouquinho de como surgiu esse projeto. O Laços de Amor surgiu há 5 anos atrás, quando minha mãe pegou o laudo definitivo do meu irmão de autismo. Vendo as dificuldades que ela passaria, ela começou a juntar outras pessoas que também passavam por essa dificuldade. Quando a gente juntou um número grande de mães, começamos a fazer ações para informar toda a população de como é um autista. Muitas pessoas têm a visão que o autista é só aquela criança que bate a cabeça, se morde e não sai de casa. Mas não é assim. O autismo tem diversos níveis. Cada nível tem a sua estereotipia e seu jeito de agir. Quando a gente começou a juntar essas mães, começamos a ver também que elas tinham necessidade de alguém apoiá-las e ajudá-las, porque nem sempre uma mãe de autista tem alguém que apoie, que está ali por ela. Começamos a fazer reuniões para aconselhar essas mães, ajudar elas, mostrar para elas que elas não estão sozinhas nessa causa. Em 2017, fizemos a nossa primeira campanha e evento na Praça 21 de Abril. Conseguimos reunir, além das mães que estavam já com a gente no grupo, diversas mães apareceram e se juntaram a nós. Começamos então todo ano, no mês de julho, fazer um evento para que a gente consiga juntar mais mães e mostrar para elas que o autismo não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa. Durante a pandemia, tivemos infelizmente que parar com esses eventos, mas voltamos agora em julho com o fórum que teve na Câmara Municipal, que foi um fórum muito instrutivo e muito educativo para diversas mães. Nesse fórum começamos a fazer contatos com o pessoal de Pontal, Ribeirão Preto, Barrinha, Pradópolis. Começamos a ver que não é só aqui na cidade que as mães passam dificuldades, e sim toda a região. Sabemos que essa luta não é fácil, então convidamos a todos que tenham interesse sobre essa causa a nos procurar nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, orientação ou às vezes um abraço que você precise, por favor, nos procure. Muito obrigada e até a próxima! Muitíssimo obrigado, viu, Samira? Que luta linda de vocês. Aí essas mulheres guerreiras fortes, ó, batalhadora. Chegou a hora de contar um pouquinho mais da história da nossa gente. Ele está há 40 anos emprestando a sua voz para a comunicação. Ele investe nesse assunto há muito tempo. Beto Batata é um corajoso do rádio, tem lá a sua fama de bravo, mas um coração gigante. A gente vai conhecer um pouquinho da história desse moço que está inteiradíssimo sobre os assuntos da cidade e inteiro gostoso. Vejo você caminhando sempre na avenida. Eu quero começar, assim, óbvio, pelo começo, mas eu queria começar com uma reflexão. O que a gente aprende aos 40 anos de profissão numa área que está se reinventando loucamente? Obrigado pela presença. Abraço para você, que prazer estar aqui com você, né? Batendo esse papo legal. A gente aprende que a gente tem que aprender todo dia, né? Todo dia é um aprendizado. Vem computadores, vem esse negócio de internet, essas coisas todas. E se você não tiver antenado com isso, você está fora do mundo, né? Então você precisa todo dia estar aprendendo. O que você aprende? Aprender todo dia. Roberto, você é jornalista de formação. Fui ver que você se formou em 87, mais ou menos, 88. Né? Anos 80. E você viu uma parte importante da história do Brasil, que foi o processo de Direta Já. Como que é o olhar do profissional recontando essa história e vendo tantas coisas que a gente já passou? Nós vivemos um pouco da ditadura, né? Eu vivi um pouquinho dessa época aí, né? Só que eu não peguei aquele negócio violento da ditadura, mas a gente tinha um medo, né?
A gente tinha um medo. Eu me lembro que a gente via um carrinho da polícia, a gente ficava um pouco assustado. Mas nós participamos de muitos movimentos, né, estudantis, de escola, inclusive, e com ameaças, né? Ameaças, inclusive. Minha mãe ficava super assustada, porque eu fazia parte também da Convergência Socialista. Então, eu fiz parte da Convergência Socialista, né? Um grupo de jovens, inclusive, que lutava contra esse regime todo que aí estava, né, na oportunidade, e que eu ainda acho que não foi totalmente embora. Nós vivemos momentos terríveis, realmente, e foi uma época difícil, de muita luta. A gente percebia a juventude se manifestando, querendo realmente mudar toda essa situação. Algumas pessoas que foram embora do Brasil, foram obrigadas, inclusive, a ir embora do país, né? Eu tive amigos, inclusive, que foram embora, inclusive, na oportunidade. Os caras não ficaram aqui. Eles falaram assim, eu vou embora. Eu vou embora. Eu não, um cara pobre, não tem para onde correr. Família que veio da roça, né? Mas graças a Deus, com muito sacrifício, com o meu trabalho, que eu trabalho desde os 9 anos de idade, né? Eu comecei lavando vidrinho em farmácia, fui guarda-mirim, né? E comecei. Entreguei jornal, vendi verdura, sabe? Com a bicicletinha para ajudar a família, trabalhando em farmácia, essas coisas todas aí. E eu fui vendo as coisas acontecer. Lembro de muitas lutas, inclusive, da nossa juventude, quando, inclusive, estudávamos na cidade de Ribeirão Preto, que a gente viajava com Cebolinha, né? Então, a gente, lá, começou um despertar, promover, assim, algo diferente. Você fala assim, pô, não posso compactuar com tudo isso que está acontecendo, né? A gente não pode ir para lugar nenhum, a gente não pode fazer nada, alguém não pode escrever nada contra o governo, não pode falar nada contra o governo, não pode se rebelar de jeito nenhum. Quando eu falo rebelar, é você colocar para fora sentimentos que você pensa diferente com aquilo que estão querendo colocar para você. De viver em liberdade, de viver um regime totalmente diferenciado, um regime democrático, um regime onde eu tenho a voz, está entendendo? Então a gente não tinha voz, Eu não sofri, eu sofri sim, eu sofri porque eu vi muita gente sofrer. Então eu sofri por isso. A escolha da profissão foi um pouco por isso também? Foi muito por isso. Quando a gente fala de jornalismo, de comunicação, a gente pensa que vai salvar o mundo, né? Que vai mudar um pouco ali aquela realidade. Foi um pouco disso? Foi muito por isso. Foi muito por isso. O meu trabalho como entregador de jornal, que eu entreguei jornal no Diário aqui de Sertãozinho, que inclusive quem tomava conta aqui do Diário Sertãozinho, que era a sucursal aqui de Sertãozinho, era o finado José Teodoro, que era um jornalista exímio, né? Aquele que falava urna por urna, voto por voto, né? Que todo mundo falava, tal, enfim, a respeito do Zé Teodoro. Eu vivi com o Zé Teodoro, ele foi meu patrão, né? Então, eu captava aquelas ideias dele, sabe? Aqueles sonhos que ele sempre teve como jornalista, né? Aí conheci o Wilson Tony, fui conhecendo algumas pessoas também, através dele, inclusive, né? E aí você vai se apaixonando. Eu fui apaixonado. Eu lia jornal todo dia, pegava o jornal, o diário, eu adorava, a página esportiva, adorava. A hora que chegava na parte política, eu ficava um pouco triste, né? Porque a gente via as coisas acontecendo e você não pode fazer nada. Principalmente no meu caso. Menino pobre, menino que tinha sonhos, que de repente podia ter sonhos interrompidos, inclusive por conta da situação que não era favorável a nós, os menos favorecidos. Aqueles que não tinham nada realmente. Você imagina hoje a situação que a gente vive. Hoje a gente vive uma situação que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome nesse país, né? Então, você sonhava um país diferente e ainda a gente está caminhando passos bem lentos depois de tudo isso. Aí veio Lula, veio direto, veio aquele monte de coisa, pintei o rosto também, fui para a rua, nós tínhamos um grupo aqui em Sertãozinho, Sônia Sartes, Zé Luiz, aquele pessoal todo lá, Beteia, Trigo, tá? Eu participei desse processo todo, né? Então eu tenho assim, saudade daquele pessoal, sabe? Tem gente que já se foi, já não está mais entre nós, né? Então assim, é um negócio maluco, um conflito de coisas que você vê
durante esse tempo todo, que você, a hora que você somatiza tudo isso, você fala assim, eu tô ficando maluco de novo, né? Então, muita gente sofreu, viu, Orlando? Eu queria pegar um ponto da sua frase, da sua fala, que é o menino de 9 anos que você falou. E eu queria entender, esse menino de 9 anos, aos 9 anos você já pensava em trabalhar com isso? Tua voz, como que era esse processo? Você ouvia rádio? Não, eu ouvia. Tinha rádio em casa. Minha mãe ficava louca comigo, né? Porque eu ia tomar banho, eu demorava pra caramba pra tomar banho, e eu ficava narrando futebol. Eu ficava imitando os grandes narradores esportivos, né? Aquilo que eu ouvia, por exemplo, de notícia, eu queria ser um Zé Paulo de Andrade, do Pulo do Gato, sabe? Ouvindo aquelas coisas todas que eu ouvia, o Zé Bétio, né, o Oswaldo Betil, imitando o Fiore Giliotti, né, aguenta coração, torcida brasileira. Então eu gostava de ficar, né, mas eu me identificava mais com os Santos. Como que você, aliás, o que você me diria, Beto, ainda sobre esse menino de 9 anos, o que você aprendeu com ele, que você leva para o seu dia hoje? Eu aprendi que trabalhar não faz mal para ninguém. Eu aprendi que trabalhar cedo não machuca ninguém. Não maltrata ninguém, mas eu aprendi também hoje eu aprendi que uma criança de 9 anos de idade tem que estar na escola. Sim. Tem que ter todas as condições do governo, o governo tem que dar condições para essa criança, que com 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e com 16 anos talvez sim ela possa começar um processo de aprendizado para alguma coisa técnica, voltada realmente para o trabalho. Mas eu acho que tem que se dar condições para que essa criança de 9 anos de idade, ela possa estudar, ela possa se alimentar, ela possa ter comida, ela possa ter realmente aí a vida dela diferente do que foi a minha. Eu aprendi muito, não me machucou? Não me machucou. Mas eu tenho a saudade, por exemplo, assim, eu fico imaginando se eu não precisasse trabalhar aquela época lá e se eu pudesse só estudar, se a minha mãe e meu pai, se eles tivessem condições só de estar, me dando estudo, ou se o governo, né, fornecesse isso pra gente. Mas eu não vivi isso, mas eu gostaria e quero muito que isso aconteça nesse país, que ainda não está acontecendo. Mas que tem ainda tudo para entrar tem nesse tudo eixo, para né? entrar no eixo e tem uma mudança chegando aí que eu estou torcendo realmente para essa mudança acontecer logo, né? Para que a gente sonhe novamente. Vamos falar um pouco do seu trabalho, né? Vamos lá. Com a TV, com a rádio, enfim. Eu vejo que você hoje é uma das vozes assim, mais antigas, né? Da cidade de Santo Antônio. Eu acho que eu e o J Show, acho que nós estamos ali, dividindo, pau a pau. Porque o J veio de São Joaquim, eu em 1983 entrei no rádio, o J chegou também, você está entendendo? O J chegou acho que um pouquinho antes que eu. Trabalhei com o Léo Oliveira, né? Na época era Ocimar Oliveira, né? Tal, e a gente trabalhou junto, o Carlinhos Poeta, aquela turma toda lá, o Gil Santiago, o pessoal todo, o Gil que é professor hoje na ERP, né? E você tem esse microfone aberto todos os dias, né? Sim, você graças migrou a Deus. não só migrou, mas você conseguiu transitar no rádio e agora na internet. Na web. Eu sei que você é um sucesso de audiência. Sei também das suas opiniões muito contundentes sobre vários assuntos, você não manda recado. Como que você trabalha isso em você, Beto, para ventilar tudo aquilo que você pensa sobre o Brasil, sobre as pessoas, sobre a política, conseguir fechar o programa e seguir tua vida sem ficar com medos ou melindres e tudo mais? Eu respeito as pessoas, eu respeito o ser humano, eu respeito o cidadão, mas eu tenho as minhas opiniões e eu não tenho medo de machucar ninguém com as minhas opiniões, não da pessoa, mas do cargo que ocupa. O cargo que ocupa, ela precisa Da ter. vida particular dela, esquece. A vida particular das pessoas, gente, esquece. Sim. A gente tem que respeitar esse momento. Mas a partir do momento que ela ocupa um cargo público, que ela se dispõe a colocar a cara a tapa, como eu também coloco a minha,
Para mim não é só flores, não. O que vem de crítica para mim é um negócio. Não é todo mundo que gosta de mim. E como que você lida com as críticas? Mas com a maior tranquilidade. Com a maior tranquilidade. Eu adoro quem não gosta de mim. Por quê? Porque a pessoa que me conhece, ela vai me adorar. O jornalismo mudou muito, né, Beto? Se Demais, a gente for demais. Fazer essa... Sabe, Orlando, antigamente a gente formava opinião. Hoje você não forma mais opinião. Não tem mais aquele jornalismo de formar opinião. As pessoas têm opinião própria. E como que você avalia, Beto, essa galera que ao utilizar de uma rede social, por ter X seguidores, achar portador daquela informação e se comportar como um jornalista? Eles se acham donos do mundo, né? Eles acham que as coisas têm que acontecer do jeito que eles querem. E não é assim, né? As pessoas hoje, por exemplo, você vê pessoas batendo em ministro de Justiça. É coisa que lá atrás, pelo amor de Deus, não tinha, né? Porque é recente, inclusive, né? A gente tinha aquela ditadura, a gente tinha um medo desse pessoal que você não tinha ideia. Hoje as pessoas não, as pessoas elas querem enfrentar todo mundo, sabe? Então, eu acho que está tudo errado, né? Você acha que a gente está emburrecendo? Talvez. Você acha que a sociedade está mais passiva perto da sociedade que você encontrou nos anos 80? A sociedade está mais com os olhos abertos. Aquela galera lá de trás fez com que esse pessoal de agora abrisse um pouco mais os olhos, enxergasse um mundo diferente. Tanto é que a gente precisa tomar cuidado com a internet. Aquilo que a gente posta, aquilo que as pessoas acham que a nossa verdade é a verdade de todos, tá entendendo? E a nossa verdade não é a verdade de todos. E nem é a verdade absoluta. E nem a verdade absoluta de nada, você tá entendendo? Então a gente precisa pesar essas coisas. As pessoas estão achando que, por exemplo, por eu ter um celular na minha mão, por eu ter um canal de internet, eu vou dominar o mundo, e não é assim, gente. As pessoas elas querem que você seja da forma que elas querem realmente, elas querem te moldar, né? E não é assim, não funciona desse jeito, né? Eu acho que você tem que construir uma relação com as pessoas. Eu construo com os meus ouvintes uma relação com esses ouvintes, porque o meu ouvinte hoje, ele é um ouvinte cabeça aberta. Ele é um ouvinte que ele tem a opinião dele. Eu não formo mais opinião. Ele já vem com a opinião formada. Ele já vem te dando sugestões. Ele vem te dando ideias. E isso que é legal hoje na comunicação. Né, Orlando? Eu estou aqui conversando com você, você me dá uma ideia. Eu falo, pô, Orlando, rapaz, você sabe que é isso aí mesmo? Eu não tinha pensado ainda nisso, né? Então eu acho que é isso. A hora que eu estou lá conversando, né? Porque é eu e o microfone e quem está em casa. A hora que eu estou lá conversando, eu recebo uma mensagem falando assim, mas Batata, não é bem assim, ó. Eu estive lá, não sei o que, coisa e tal. Eu falo, é verdade. Então você tem que aceitar também o que vê. Antigamente não. Era o que a gente falava, a gente formava a opinião. Hoje não. Hoje os formadores de opinião, ou de opiniões, todos os formadores de opiniões, somos todos nós. O meio de comunicação hoje é só uma ligação, é uma parceria daquela pessoa que está em casa, que às vezes precisa de uma companhia, mas ela quer conversar com você também. Então eu acho que isso que é legal, sabe? Você interagir com quem está lá. Para finalizar, Batata, qual que é a parte boa e a parte ruim de ter esse canal que você brilhantemente conduz na rádio e na web TV? Qual que é a parte boa de ter esse microfone na mão e a parte ruim de tê-lo também? Bom, a parte boa é saber que todos os dias eu vou encontrar o meu público, meus ouvintes, os meus amigos me acompanhando, e eu poder falar bom dia para eles todos os dias. Chegar no final de semana e falar assim, fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês. É saber que eu estou chegando na casa das pessoas de maneira respeitosa, né? Que eu sou um parceiro daquela pessoa que está lá acompanhando. Falar assim, poxa vida, né?
Hoje eu ouvi o Batata falar assim, boa tarde para mim, bom dia para mim, boa noite para mim, porque eu sou tímido, tá? Às vezes as pessoas me encontram na rua e elas falam assim, nossa, eu te conheço. Eu fico assustado que eu falo assim, mas de onde que é? Tal? Não, é da rádio tal. Você não é o Batata da rádio? Eu sou sim tal. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, ele é chato. Não, eu não sou chato, eu sou tímido. Eu sou muito tímido. Não parece, mas eu sou muito tímido, né? Então a parte boa é essa. É a hora que eu encontro essas pessoas no microfone. A hora que eu falo assim, bom dia, está começando o Jornal Pinga Fogo, primeira edição. Então eu acho que isso que é legal. Que eu sei que tem gente lá do outro lado me ouvindo, porque a resposta é imediata. Mas é imediata assim a resposta. Começa a chegar mas um monte de e-mails e mensagens, é um negócio de doido. Bom dia, Batata, bom dia, que Deus te abençoe, não sei o que, essas coisas. A parte ruim é carregar isso que você me perguntou há pouco, né? A hora que você tem que se indispor, por exemplo, com um agente público. A hora que você tem que se indispor com alguma coisa que não faz bem para ninguém. E eu não gosto de ver as pessoas maltratadas. Para mim, eu trato todo mundo igual, né? A hora que você tem que dar uma nota policial que você não queria dar, essa parte é muito ruim. A hora que você fala de um acidente, que pessoas morreram. A hora que você fala que uma criança foi estuprada. A hora que você fala que a pessoa foi violentada dentro de casa, que um velho foi agredido, que um filho bateu na mãe, que um filho matou a mãe, matou o pai. Essa é a parte muito triste das notícias pesadas. Das notícias pesadas que eu carrego comigo, assim, eu vou para casa arrasado. Eu vou para casa, eu chego em casa, minha esposa pergunta, o que você tem? Aí ela é psicóloga, né? Então eu falo para ela, poxa, aconteceu isso hoje. Ela falou assim, infelizmente, está acontecendo. E nós vamos ter que saber conviver com tudo isso. Mas acontece, Orlando, eu sou ser humano, eu sou de carne e osso, tenho 58 anos de idade, tenho um filho de 17 anos. E tenho uma esposa fantástica, tenho uma família, tenho amigos. As pessoas têm pais, têm mães, têm filhos. E não podem ter esse tipo de agressividade. A gente vê agressividade todo dia nas redes sociais, isso me faz mal. Eu faço parte de um monte de grupos, né? Mas eu vejo pouca coisa. Eu não participo de grupos assim. Você pode ver, você não me vê participando de grupos, escrevendo alguma coisinha. Não me vê. Não me vê. Então, porque eu fico muito triste. Essa é a parte triste, a parte ruim. Não é boa, não. Agora, a parte boa também, eu gosto de gritar gol. Eu gosto de gritar gol. Gosto de gritar gol de qualquer time. Principalmente do meu Palmeiras. E do meu Sertãozinho Futebol Clube e do meu Botafogo de Ribeirão. Né? Ô, Batata, pra gente finalizar, que conversa gostosa, hein? Como que eu vou encontrar o Batata daqui 10 anos? Mais velho? Óbvio. Mais magro? Óbvio. Que eu estou fazendo o regime, emagreci um pouco. Parece que não, mas emagreci 21 quilos. E quero emagrecer mais 30. Mas você vai me encontrar se Deus quiser, com muita saúde, com a cabeça boa, pensando sempre da mesma forma, atendendo todos com muito carinho, respeitando as pessoas, não respeitando aqueles que não querem ser respeitados, né? Porque eu também sei não respeitar. Quem não gosta de respeitar, a gente também sabe ser chato, mas eu gosto mais de respeitar. Daqui 10 anos eu quero encontrar todo mundo com muita saúde, com muita paz, sem pandemia, que a gente tenha um governo que possa nos acolher a hora que a gente necessitar, que o Vitor, jovem do jeito que ele possa ter a profissão dele digna, que ele possa estar sustentando a família dele com a profissão dele, que ele não precise trabalhar em 3, 4 lugares, como a gente faz, né? Que o Vitor possa, junto com os seus da idade dele, ter uma vida melhor do que a que nós tivemos. Eu posso até falar, Orlando tem 40 anos de idade, estou entregando a tua idade aqui. A minha é 58 em janeiro, se Deus quiser. Eu espero daqui 10 anos poder ver o Vitor e o Vitor falar assim para mim, pô, Batata, aquele dia que nós conversamos, cara, pô, eu tô bem, velho, meu trampo tá legal. As pessoas viverem com dignidade, né? Plenamente. Dignidade plena, dignidade plena. E uma coisa,
Com Deus no coração. Isso. Com Deus no coração. Demais. Sabendo lidar com os problemas, né? Dias ruins, cinzentos, passam, né? No outro dia a gente acorda e vai pra luta, né? O dia mais triste da minha vida foi o dia que eu perdi minha mãe, meu pai, meu sogro. Né? Então, a gente tem essas perdas. Com as perdas nós vamos aprendendo, porque a gente sabe que é a troca fugiu a palavra agora. Por exemplo, meu filho, de geração. É a troca de geração. É normal. Sim. Só que a gente não está acostumado com essas coisas. Nós não nascemos para isso. São os mistérios de Deus que nós temos que aceitar. E né? A gente é egoísta, a gente quer ficar com essas pessoas o resto da vida. A gente quer, né? A gente pode até carregar essas pessoas pro resto da vida, no coração e na mente, né? Que é muito legal, mais importante. É assim que eu quero. Eu vou terminar o programa, gente, porque, na verdade, nós passamos do tempo, o Vitor já fez sinal ali. Eu acho que estourou, hein? Com certeza. Então, eu vou encerrar, só que eu gostaria de encerrar do jeito que você encerra o seu lá, na outra emissora. Eu encerro com muito carinho. Com um beijo do gordo. Um beijo da batata. E também você fala do beijo do seu gordinho, que eu já vi algumas vezes. Não falo, não. Você não fala do beijo do gordinho? Não, os caras querem que eu fale, eu não falo, não. Então fala pra mim, já que é a exclusividade, o beijo do batata e beijo do gordinho. Beijo do batata e beijo desse gordinho fofinho que adora vocês. Falou com exclusividade aqui pra gente. A gente se vê no próximo programa. Obrigado, viu, querido, pela presença. Tanta história, você volta aqui para contá-la. Se Deus quiser, com prazer. Mais ainda. A gente se vê no próximo programa. Lembrando que você pode acompanhar todas as notícias da Câmara nesses canais que estão aparecendo aqui embaixo e também conferir as sessões que acontecem às segundas e terças-feiras a partir das 18 horas. A gente se vê. Tchau.